Vários votos de boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Começa mais uma edição do debate sexta-feira. O debate de hoje tem como moderador Papa Agostinho e tem como preletor Federico Cardoso, que vai falar sobre o papel social e político das igrejas em Angola depois da Guerra Civil, no caso da Igreja Tocuista. Ele que é doutorado em Ciências Políticas e atualmente é assistente de pesquisa do Instituto de Estudos Globais da Universidade de Genebra, isso na Suíça. O seu trabalho de doutoramento intitulado A Fábrica Religiosa do Pós-Guerra, Poder, Religião e Governamentalidade da Paz em Angola foca-se nas relações entre a Igreja e o Estado angolano, principalmente o papel da Igreja tocuista na transformação das relações entre os indivíduos, sociedade e Estado no contexto da paz e reconciliação. É importante relembrar para quem nos acompanha através da nossa plataforma Teams que deve manter o seu microfone e as câmeras desligadas durante a apresentação, podendo apenas ligar caso queira colocar uma questão ou possível contribuição, isso no fim da apresentação do nosso convidado. E para quem nos acompanha através do nosso Facebook, deve entrar em contato conosco, deixando assim a sua sugestão, pergunta a partir da nossa pasta. Portanto, sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso convidado para assim começar com a sua apresentação. Então, muito boa tarde a todas e todos. Um agradecimento particular para a Development Workshop por este convite. Para mim é um grande prazer poder participar este evento de debate e também apresentar o meu trabalho de doutoramento. Estou aqui em Angola, na verdade, mesmo por essa razão, para desenvolver, digamos, o meu papel de pesquisador e realizar uma pesquisa de campo já há 6 meses. Então, hoje queria um pouco partilhar convosco o tipo de pesquisa que eu estou a conduzir e também algumas ideias um pouco provisórias, mas sobre a interpretação que eu estou a tentar dar ao tipo de materiais que eu estou a recolher. Então, o título desta apresentação é o papel social e político das igrejas em Angola depois da Guerra Civil, o caso da Igreja Tocuista. Só que aqui, não sei como é. Ok, está fixe. Então, aqui, pronto, eu queria um pouco apresentar, dar um esquema de apresentação, não é? Estamos a fazer uma apresentação mais ou menos standard. Então, primeiramente, a ideia é um pouco reconstituir o que se chama o campo religioso de Angola a partir do período colonial. Então, como é que eram estas relações entre Estado e igrejas? Por quê? Porque este tem uma influência hoje mesmo, não é? E depois, numa segunda parte, eu vou focar nomeadamente sobre o caso da Igreja Tocuista, que também acompanha, digamos, a história de Angola a partir do período colonial até o fim da guerra, e tem, nomeadamente, o período contemporâneo. E numa terceira parte, digamos, é mais uma tentativa de identificar alguns elementos de interpretação sobre o que significa uma relação também entre a Igreja e o Estado, não é? E vou dar mais pormenores mais tarde. Então, podemos começar para definir um pouco a característica do campo religioso na altura colonial. É claro que são questões bastante grandes, digamos, bastante vastas, então vamos ser bastante sintéticos, mas a ideia principal é que o campo religioso na altura colonial era, na verdade, bastante caracterizado por uma divisão bastante importante. Por um lado, havia a Igreja Católica que historicamente estava associada ao poder colonial, ao Estado colonial. Em alguns casos, se podia também falar de uma verdadeira aliança, mesmo se esta questão de uma aliança entre a Igreja Católica e o Estado colonial nem sempre foi tão evidente, mas em todo caso estava a contribuir ao discurso de civilização e de portugalização que o Estado colonial estava a trazer no período colonial. E, por outro lado, havia as missões protestantes. Então, missões protestantes que eram nomeadamente três maiores, e de maneira bastante interessante, estas missões refletiam, digamos, também um pouco as divisões territoriais, linguísticas e étnicas de Angola. E, de alguma forma, acho que, pelo menos a literatura mostrou também como estas missões contribuíram, em alguns casos, a alimentar estas divisões
presumidas em termos étnicos e linguísticos e cultural. Então, três missões principais, portanto, naquela altura havia no período, na zona norte de Angola, como sabe melhor do que eu, a missão Batista, que era uma missão de origem inglesa, então British Missionary Society, que estava então mais ligada a este espaço Bakongo, e depois na zona de Luanda, no hinterland de Luanda, havia a missão Metodista, que estava então mais ligada ao espaço linguístico e cultural Kimbundu, e no sul havia a missão, a Igreja Congregacionalista, digamos, que também estava promovendo a cultura e a dimensão étnico-linguística Ubuntu. E no que diz respeito às questões também políticas, é que, digamos, estas missões protestantes terão tido um papel muito importante na formação dos movimentos nacionalistas. E, como provavelmente já sabem, os três líderes dos movimentos nacionalistas saíram todos destas três missões. Então, o Dr. Agostinho Neto se formou na missão na Igreja Metodista, o Olden Roberto se formou na missão Batista e o Jonas Savimbi se formou também na missão congregacionalista. Então, quer dizer que esta dimensão partidária foi, de qualquer maneira, influenciada também pelo trabalho das missões protestantes. E para o meu trabalho isto é um aspecto importante. Vamos ver como é que vai se posicionar a Igreja Tocoísta neste espaço fragmentado, não é? Entre, por um lado, a Igreja Católica e, por outro lado, as igrejas protestantes, com estas ramificações territoriais e com a ligação com os movimentos nacionalistas. E, digamos, para além desta dimensão no período colonial, o que é interessante é também a situação do campo religioso no período da independência. Por quê? Porque, na verdade, este período é caracterizado, nomeadamente, por uma política de anticlericalismo, então, depois do reconhecimento da independência, então, 1975, apesar de uma inicial abertura para algumas igrejas, depois o governo teve esta postura mais marxista-leninista, então, muito ateísta. Então, as igrejas já não tiveram um papel social e político importante nesta primeira fase, apesar de algumas ligações que ainda eram presentes entre estas três principais igrejas e os partidos. Então, a Igreja Metodista sempre esteve bastante próxima do MPLA. Digamos, o momento que é mais importante na trajetória das relações entre igrejas e Estado em Angola são os anos 90. Então, a partir desta abertura, desta pluralização promovida pelo governo do MPLA, já na fase final dos anos 80, em 1987 já acho 12 ou 15 igrejas já foram reconhecidas, e depois o ano 1992 coincide, digamos, com esta abertura para com as igrejas e também com este processo de pluralização, também poderíamos dizer, entre aspas, de democratização, quer dizer, a organização das primeiras eleições. Então, tem esta ideia de que também no campo religioso podia existir uma pluralização. Então, naquele momento, muitas igrejas foram reconhecidas oficialmente. E vamos ver que foi também o caso da Igreja Tocoísta. Então, neste digamos, percurso, nesta trajetória histórica do período colonial, passando pelo período da independência e esta questão da abertura em 1992, é importante reparar também o papel das igrejas na parte final da Guerra Civil. Esta é também uma questão pronto, que já foi trabalhada por alguns autores, porque, na verdade, neste período, as igrejas, na fase final da guerra, a partir de 98, apesar destas divisões que existiam, que eram muito fortes, não é? A Igreja Católica, durante muito tempo, era percebida como sendo associada ao Estado colonial. Estas missões produziam ainda este discurso de diferenças muito, muito forte. Mas no final dos anos 90, por volta do ano 2000, isto muda. E tem mais uma tentativa destas igrejas de criar de se unir para promover a paz. E foi assim que nasceu o movimento do CUIEPA, que é o Comitê Intereclesiástico pela Paz, que foi, digamos, criado nomeadamente por uma associação entre os líderes da Igreja Católica, da CEAS, nomeadamente, e os representantes das duas maiores organizações
associações das igrejas protestantes, que eram o SICA e o AEA, Associação Evangélica de Angola. Então, o que é interessante também é que este CUIEPA teve um papel no sentido de promover a paz, também de levar a palavra, não é? de levar a palavra das pessoas que estavam sofrendo neste período de máximo conflito, e por isso houve também, digamos, uma sorte de repressão neste período, mas esta herança, digamos, deste trabalho das igrejas é também algo que se pode identificar mesmo no período depois da guerra. Então, esta era mais uma base histórica, não é? Para compreender um pouco como analisar o campo religioso, que é claramente muito mais complexo, mas pelo menos podemos ter uma ideia geral destas divisões durante este período. Então, agora passamos à Igreja Tocoísta. Também a forma como, no meu caso, eu digamos, abordei o estudo desta igreja é ligado também a esta particularidade histórica que tem, não é? O meu interesse era compreender um pouco por que esta igreja agora tem este papel tão visível, porque agora é a segunda maior igreja cristã de Angola, em termos de fiéis. Então, houve uma explosão, entre aspas, não é? Um crescimento enorme em termos de fiéis. E para compreender isso é importante identificar o papel desta igreja já no período colonial, a partir da figura do profeta Simão Toko. Na verdade, o profeta Simão Toko, a sua figura se inscreve completamente no contexto das missões, por isso que eu quis falar destas divisões no período colonial. Ele vinha da província do Uíge e era também uma figura da missão protestante, teve uma formação na missão batista, entre Angola e também, naquela altura, Leopoldville, que era, digamos, o centro da missão batista, no Congo, no ex-Congo belga. E ele era também um mestre de coro, então ele tinha um pouco este papel de ser o representante também da comunidade Zombo, que é, digamos, uma sub-etnia, não sei como definir, mas pronto, que da região do Uíge, nomeadamente de Maquila do Zombo. Então, naquela altura, ele começou a ter uma atitude um pouco mesmo de contestação para com a missão batista, que era, em todo caso, acusada de dar muito pouco espaço para a voz dos africanos, de reproduzir uma visão bastante colonial. Então, este tem um pouco esta dimensão social e também uma dimensão espiritual muito importante, porque ele trouxe um discurso de libertação espiritual. Ele achava e definia a importância de uma libertação espiritual antes de uma libertação política. E, em termos teológicos e religiosos, houve um momento de consecração, digamos, em que ele recebeu esta visita do Espírito Santo que lhe deu a missão de trazer a igreja na Terra, de relembrar a igreja, em 1949. É o período em que nasce esta igreja tocoísta. Por isso o nome da igreja, na verdade, é Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os Tocoístas. Quer dizer, tem esta dimensão ainda do papel, digamos, social da igreja mesmo no nome. E o que é muito interessante da figura de Simão Toko é que naquela altura ele teve um papel que era um pouco particular e por isso foi também objeto de uma repressão. Por quê? Porque o discurso que fazia, como estava a dizer, era um discurso de libertação espiritual. Então, ele rejeitou esta ideia de se aliar, de apoiar os movimentos nacionalistas, que ia começar a agir a partir de 1961, e de trazer mais um discurso de uma libertação em termos espirituais, que tinha de passar também por um trabalho de diálogo com as autoridades, inclusive com as autoridades coloniais. Então, como poderão perceber, foi uma posição muito original neste campo religioso. Isto explica também por que Simão Toko e os tocoístas, com quem também eu consegui falar durante este tempo, foram reprimidos de maneira bastante forte pelo Estado colonial, claramente, que teve, que percebia de maneira muito suspeita esta atitude deste movimento, apesar do discurso de diálogo, de promoção de diálogo, de conciliação de Simão Toko. O Estado colonial reprimiu de uma maneira muito forte Simão Toko e os tocoístas. Simão Toko foi mesmo expulso nos Açores, passou 12 anos nos Açores, 11 anos, desculpa,
Então, também os tocoístas foram um pouco espalhados nas várias províncias de Angola, apesar de eles serem originariamente originários do norte de Angola, depois foram espalhados. Isto permitiu também um crescimento desta igreja. Mas também o fato desta posição da igreja tocoísta não era muito confortável também para os movimentos nacionalistas, que achavam que era um pouco uma figura, um movimento que era um pouco, como dizer, que não seguia, não acompanhava esta mobilização material e física para a independência, porque, digamos, um dos princípios também dos tocoístas era também de não utilizar as armas, então de não se engajar em atividades armadas. Então, esta posição é muito interessante no período colonial, esta posição muito ambígua, e também interessante notar como, na parte final do período colonial, em 1974, a figura de Simão Toco, quando ele regressou do exílio, foi muito importante numa tentativa de fazer dialogar os três líderes. Então, foi graças a esta posição que ele tinha, desta posição de neutralidade e antibélica, digamos, que ele pôde dialogar com os três líderes. Então, ele foi mesmo até a província de Mochico para dialogar com o Jonas Savimbi, e também o governo de transição português apoiava esta figura de Simão Toco para tentar de reduzir estas divisões que existiam já naquela altura entre os movimentos nacionalistas. Então, já quer dizer, esta dimensão espiritual e social foi utilizada e tem um papel político importante já bastante visível. Claro que depois foi um fracasso, porque isto não permitia, em todo caso, de evitar estas divisões, e, como sabem, depois, com o Estado independente, depois estas divisões foram mesmo mais acentuadas. Outro aspecto interessante, depois do período de Angola independente, esta igreja, digamos, como as outras igrejas, tem um papel menor, por causa também da sua, digamos, do fato do regime marxista-leninista. E um momento muito importante é também em 1984, quando o profeta Simão Toco morreu. Então, este criou uma crise de leadership no seio da igreja, que era bastante evidente, ainda hoje tem um pouco esta dimensão, ao ponto que quando voltamos à questão do reconhecimento, esta igreja, como outras igrejas, foi reconhecida em 1992, foi reconhecida em 3 alas. Então, a única igreja de Angola que foi reconhecida em 3 alas. Então, por quê? Porque havia estas 3 alas principais que reivindicaram ser, digamos, os legítimos herdeiros de Simão Toco. Então, a partir deste momento, esta igreja é reconhecida oficialmente nestas 3 alas. Pronto, não vou dar os nomes para não ser muito longo. E até o momento dos anos 2000, 2001, em que aparece esta figura de Afonso Nunes, que agora é mesmo o líder desta igreja, que se apresenta com um discurso de ser a personificação de Simão Toco, então de ser literalmente revestimento espiritual de Simão Toco. E o que é muito interessante é que esta figura de Afonso Nunes, naquele momento, se afirma também reutilizando, remobilizando uma parte dos discursos que Simão Toco fazia naquela altura. Por quê? Porque a ideia era que Simão Toco, já como era um profeta, então alguém que, por definição, podia antecipar, antever o futuro, ele, naquela altura, nos anos 70, já falou do fato que se os 3 partidos não conseguissem se unir, uma guerra pior da guerra pela independência ia nascer. E ele afirmou que podia ser pronto para voltar e para trazer a paz. Então, a figura do bispo Afonso Nunes se afirma neste momento com este discurso. Ele voltou para trazer a paz, para permitir a reconciliação dos tocoístas e permitir também a reconciliação de Angola. Isto para mostrar como a trajetória desta igreja é muito ligada à dimensão, digamos, mais espiritual e religiosa com a trajetória política do país. Então, ele veio em 2001 com este discurso de paz e de reconciliação tocoísta e nacional. E a partir deste momento, esta igreja começa a ter esta visibilidade muito importante e também a ter uma adesão muito importante em termos de fiéis.
também é sempre a partir deste momento que esta igreja, digamos, conhece uma reunificação por uma boa parte dos fiéis, que na verdade aceitaram este trabalho de personificação do profeta Simão Toco na figura de Afonso Nunes. No entanto, há ainda uma parte, outras alas da igreja que não aceitaram, digamos, que ainda estão muito críticas com a figura do Afonso Nunes, que não reconhecem, digamos, este trabalho espiritual. Mas, apesar disso, é evidente que esta igreja começou a ter uma visibilidade que precedentemente não tinha, e também a parte, provavelmente, essencial desta visibilidade, para além da dimensão espiritual, é também o fato que esta igreja está a ter, a partir deste período, tem tido relações muito boas com o governo. Então, um dos discursos também de Afonso Nunes, quando ele convocou esta conferência de imprensa em que ele falou deste regresso espiritual, este discurso era também de falar com o Estado, então de ter boas relações com o Estado, e só através destas relações a sociedade podia ser mais reconciliada e se podia ter acesso à paz. E também, digamos, de evidência pública, também a proximidade desta igreja, da figura do profeta, do bispo, digamos, Afonso Nunes, com o governo. Também neste processo de proximidade com o Estado e também de crescimento da igreja tocoísta, esta igreja tem também cada vez mais institucionalizada e hierarquizada. Isto explica porque, por exemplo, a figura de Afonso Nunes, que era inicialmente uma sua reencarnação de profeta, agora é também considerada de bispo, que ele foi eleito por parte de um congresso da igreja, como sendo bispo da igreja, apesar de ser uma categoria estranha nos movimentos proféticos, porque o bispo é uma categoria que só pertence à Igreja Católica. Mas pronto, isto quer dizer que agora esta igreja tem esta estrutura hierarquizada, institucionalizada muito evidente, então houve uma transformação em relação ao tocoísmo do período precedente. Então aqui tem algumas fotos, aqui podem ver, digamos, a figura de Simão Toco na esquerda e depois a figura de Afonso Nunes como líder espiritual, como personificação do profeta Simão Toco. E pronto, ele também tem esta forma de vestir que é muito reconhecível, digamos. Todos os tocoístas desta igreja têm de utilizar um fato branco com também este símbolo da igreja. Esta é também uma novidade, digamos, na trajetória da igreja, mas pronto, tem vários elementos que poderíamos mencionar. Aqui também tem a foto do templo. Então, este templo, para quem não sabe, é o maior templo de Angola. Então, ele pode ter até 30.000 lugares. É considerado um dos maiores templos de África. Foi inaugurado em 2012. E pronto, é interessante, já fica no Golfo 2, pronto, é interessante ver este espaço da igreja tocoísta, porque lá se intravê um bocadinho também na esquerda, tem a Rádio Tocoísta, foi também criada em 2015, e no mesmo espaço tem também uma universidade, o Instituto Superior Politécnico Tocoísta. Isto é para mostrar como esta dimensão também do crescimento da igreja coincide com uma visibilidade social, uma atividade na comunicação e também na educação. Aqui é a parte interna do templo, pronto, são 30.000 lugares. Então eu já assisti, acompanhei várias vezes as atividades. Pronto, é bastante impressionante como o tamanho, digamos, desta igreja. Pronto, aqui é uma foto que eu fiz durante algumas atividades, que pronto, durante uma celebração, pronto, só para mostrar um pouco como é esta igreja quando está cheia de fiéis, digamos, para quem já visitou outras igrejas, como no meu caso, em todo caso é bastante impressionante ver o número de fiéis, o tamanho desta igreja, por isso que se fala mesmo de ser a maior igreja de Angola em termos de estrutura ou maior templo. Então, para me aviar, digamos, na parte final da minha apresentação, eu agora vou tentar vos propor um pouco a leitura que eu vou dar deste fenômeno. Mesmo se eu não queria ser muito teórico nesta parte, pronto,
mas depois, se houver algumas perguntas ou dúvidas, não hesitem. Então, o interesse que me levou a estudar esta igreja tocoísta é compreender como é que nasceu digamos, como é que esta igreja conseguiu ter este papel tão visível na sociedade e também como é que, o que é que explica que esta igreja teve um crescimento que, por exemplo, outras igrejas não tiveram. Claro que este fenômeno de crescimento de igrejas é muito evidente em Angola, Luanda é a cidade de África com mais igrejas, mas por que foi mesmo esta igreja que teve este papel e agora é a segunda igreja de Angola, tem toda esta visibilidade? Então, como poder explicar isso? Por que não foi uma igreja pentecostal, por exemplo? Então, esta era a primeira pergunta, a questão que eu coloquei, que tento agora mesmo de responder no meu trabalho. Então, isso é ligado, na minha opinião, a dois elementos. O primeiro é o fato de compreender a trajetória histórica mesmo da igreja, quer dizer que há uma forma de sobreposição, não sei se pode dizer assim, entre a legitimidade profética e política. Por quê? Porque, digamos, em termos religiosos e históricos, esta igreja teve uma verdadeira coerência, quer dizer que cada ação que esta igreja realiza, que esta igreja cumpre, se inscreve na trajetória, e sobretudo na dimensão da paz. Então, quando o bispo volta, o Afonso Nunes, dizendo que ele vai trazer a paz, este discurso de paz é parte mesmo desta igreja. Então, se inscreve na trajetória histórica, na historicidade da igreja tocoísta. Porque no período colonial, o Simão Toco teve esta atitude de paz para com os movimentos, com o Estado colonial, com os movimentos nacionalistas, que era também uma atitude de neutralidade. Então, esta forma de convergência histórica, eu diria, entre a legitimidade profética e política, e também a rejeição, desde a altura colonial, de uma lógica de conflito amigo-inimigo. Por isso que agora mesmo a igreja, digamos, este discurso é muito forte. E também o que é muito interessante é como a figura de Simão Toco, na personificação do profeta de Afonso Nunes, pode um pouco contribuir ao discurso de arquiteto espiritual da paz. Eu utilizo esta palavra porque, como sabem, José Eduardo dos Santos foi, durante muito tempo, considerado o arquiteto da paz. Então, a proximidade que tem esta igreja com o Estado vai, digamos, alimentar este discurso, não é, do Santos como sendo um pouco o personagem principal que trouxe a paz, mas também uma dimensão espiritual, graças também ao papel de Simão Toco na pessoa de Afonso Nunes. Isso é uma pequena parênteses. Nos discursos desta igreja foi mesmo o Afonso Nunes, com Simão Toco Afonso Nunes, que trouxe a paz. Então, na visão deles, foi ele que decidiu que a guerra ia acabar. Então, tem uma reapropriação, digamos, bastante espiritual de elementos também políticos. Isto, digamos, é um elemento interessante. Também, então, esta primeira, a questão da paz, digamos, me parece muito interessante para falar de acomodação político-religiosa e também o fato que esta igreja é aqui um pouco, se calhar, a ambiguidade, porque no período colonial ela tinha este papel mais de neutralidade, de apolitismo, e agora já este é um pouco colocado em dúvida, porque se fala muito de respeito das autoridades, não é por isso que se fala muito de governo de Deus, a ideia é que o papel da igreja é de colaborar, de respeitar as autoridades do Estado, porque cada governo seria a expressão da vontade de Deus. Só que isto implica que, em termos políticos, pode ser criticado, e o que acontece, acho, também normalmente, em termos de uma excessiva proximidade, de poucas críticas para com o Estado. Mas pronto, para mostrar como tudo é uma mistura de elementos de natura espirituais, religiosas e sociopolíticas. E o segundo aspecto que eu acho interessante é que, na minha opinião, o papel que esta igreja, a relação, digamos, entre a igreja
sociedade e Estado, pode ser um pouco resumida nesta ideia, neste conceito que eu tentei de propor de subjetivação cidadã, ou de sujeito cidadão crente. Quer dizer que o fiel, digamos, a figura do fiel da igreja, do crente, também por meio das suas atividades, das práticas espirituais e sociais, propõe, reivindica uma nova forma de estar na sociedade. Então, uma nova capacidade de agir para a sociedade e para a nação. Quer dizer que o fiel, através, digamos, da sua dimensão espiritual, do fato de ser fiel, adquire os meios espirituais e morais para fortalecer a paz e a reconciliação. Então, quer dizer que o discurso que trouxe a figura do bispo, este discurso deriva da figura do Simão Toco, é reapropriado nas práticas dos indivíduos que através da dimensão espiritual, contribuem para o Estado, então, para a paz nacional. Isso quer dizer que tem digamos, uma nova relação entre o indivíduo e o Estado, que é também baseada neste elemento, digamos, religioso, neste elemento ligado à história, à trajetória histórica do tocoísmo. E também, enfim, a questão da regeneração moral e cívica, pronto, de resgate, aqui se fala muito deste resgate dos valores cívicos e morais, em que também esta igreja é muito desempenhada, com um discurso, digamos, que foi trazido em várias circunstâncias, e a ideia também que o tocoísta, através de uma transformação da pessoa, do indivíduo como fiel, graças às práticas religiosas, se pode transformar também a sociedade. Então, não é uma imposição na sociedade, mas é mais um trabalho que passa pelo trabalho que cada fiel faz, cada indivíduo faz em si. Isto para, digamos, nesta forma se pode falar de cidadão crente, quer dizer que estas duas dimensões não podem ser desligadas. E também, para concluir, a ideia é poder pensar, tentar refletir como estudar as relações entre igreja e Estado e igrejas, entre religião e política, que muitas vezes são reduzidas apenas a questões de natura institucional, mas há, em todo caso, uma dimensão também social, uma dimensão individual, uma dimensão espiritual que são ligadas, conectadas entre elas. Então, a ideia de que tem este trabalho que se faz nos fiéis é um trabalho que contribui também para modificar a relação que cada fiel tem, cada crente tem com o Estado, não é? E desta forma, a igreja tem um papel social, tem um papel político na influência das pessoas, para além da dimensão unicamente institucional. Pronto, e aqui, por acaso, esses dois elementos interessantes que acho que resumem um pouco também esta particularidade desta igreja. Primeira, a foto embaixo é a marcha dos tocoístas contra o vandalismo de bens públicos para resgatar os valores morais e cívicos. Então, está a ver que tem, mais uma vez, este discurso de resgate, que também parte muito importante da afirmação do João Lourenço a partir de 2017, desta operação resgate. Os tocoístas organizaram este evento, também esta marcha na cidade em 2018, acho. E também a foto em cima é mais recente, a foto do aniversário do Dia da Paz e Reconciliação, foi acho na Cidadela. A oração e bênção do Bispo Afonso Nunes, que teve também o papel, digamos, principal, foi a pessoa que organizou, que fechou a cerimônia com a sua oração, e mais uma vez, por causa desta legitimidade que ele tem como pessoa que foi capaz de levar a paz e de se fazer, digamos, de utilizar esta dimensão mais histórica como o principal arquiteto espiritual da paz. Então, aqui tem uma pequena bibliografia, pronto, para quem puder estar interessado em termos históricos sobre a trajetória desta igreja. Já houve trabalho do meu colega Rui Blanes, também, pronto, mais sobre a questão do campo religioso em Angola, exatamente, são mais sobre questões ligadas também à política de Angola, para tentar compreender e inscrever também o papel desta igreja. Tá bom, então acabei, obrigado. Acabamos de ouvir, né, a apresentação do nosso preletor. E já agradecer e parabenizá-lo pela brilhante apresentação.
segue esse momento de possíveis contribuições, momento de colocar as dúvidas, questões. Então, quem quiser colocar uma questão, quem quiser sugerir, quem quiser acrescentar mais algo na apresentação do nosso preletor, pode fazê-lo através das ferramentas que a plataforma oferece, deixando uma mensagem no chat ou levantando a mão para que possa ser passada a palavra. Então, vou aproveitar para colocar uma questão que eu tenho, né, com relação à nossa temática. Bem, durante a apresentação, o Sr. Frederico tocou o ponto de que as igrejas, principalmente a igreja tocuista, né, que é o caso de estudo, tem uma boa relação com o Estado, uma boa relação, porque a igreja não tem só a função de passar, de certa forma, o evangelho, né? Tem também aquela missão de consciencializar o cidadão sobre as boas práticas para assim garantir o bem-estar social. Então, de certa forma, as igrejas também não poderiam estar sendo usadas, somente a igreja tocuista. Vimos recentemente, isso no ano passado, no mês de agosto, nas eleições gerais que se realizaram, a igreja tocuista, na pessoa do seu bispo, do seu líder máximo, do Afonso Nunes, foi um dos grandes intervenientes, tocou muito no ponto, apelando à paz e às boas práticas no momento das eleições. Então, não podemos notar ou pode-se verificar que as igrejas podem ter sido usadas pelo partido do poder, né, como uma ferramenta, de certa forma, a defender os seus interesses particulares. Como é que está mais ou menos? Obrigado, sim, obrigado por esta questão, também por ter uma visão crítica. Eu sou de acordo, claro que tem quando se fala de relação, é importante ver também o lado do Estado. É por isso que eu estava, não falamos muito, mas pronto, é interessante compreender qual é que foi a transformação do Estado, porque, digamos, mesmo nos anos 90, houve esta instrumentalização por parte do Estado das igrejas. Não sei, pronto, bastante jovem, mas eu também não conheço bem naquela altura, mas em 92 acho que houve também esta conversão do Zé Eduardo com a Igreja Católica. Ele se fez, teve o batismo, o Papa naquela altura, João Paulo II, veio visitar Angola, então, num Estado que até aquele momento era um Estado ateu, não é? Quer dizer, houve esta transformação, isto criou, digamos, já um padrão de relação nova entre Estado e havia claramente toda esta atrás todo este trabalho de instrumentalização que o Estado queria fazer. E isto explica também porque se fala muito de uma forma de despolitização, porque naquela altura o fato de reconhecer as igrejas, era também uma forma para criar uma sorte de concorrência entre as igrejas. Por quê? Porque a Igreja Católica aqui em Angola era a principal igreja, como agora. Então, podia ter um papel de influência muito forte contra o governo. Então, este reconhecimento de várias igrejas por parte do governo permitiu de alimentar uma concorrência e também de enfraquecer estas igrejas. Isto para responder à sua pergunta, como de uma parte esta questão de instrumentalização é evidente e historicamente parte do Estado. Depois, agora, eu acho também que tem, com certeza, esta dimensão de instrumentalização que o governo faz com a igreja tocuista. E também o fato foi o que suscitou, despertou o meu interesse. Então, compreender como é que uma igreja que era, em todo caso, minoritária no campo religioso consegue ter este papel. Então, a pergunta, como a sua observação fez, a pergunta poderia ser, então, por que o governo escolheu esta igreja? Então, o governo fez se queremos ver no ponto de vista da instrumentalização, o governo fez isso nos anos 90 com a Igreja Católica, reconhecendo depois muitas igrejas. Então, como é que agora escolheu esta figura do Afonso Nunes, desta igreja, para ter ótimas relações, para instrumentalizá-la? E isto, então, leva a compreender porque, o que é que tem esta igreja de diferente com outras igrejas, não é? E eu acho que um dos elementos, que também não consegui mencionar, um discurso nacionalista muito forte. Então, nacionalismo nacional, neste caso. Então, um discurso, como a figura de Simão Toco era muito ligada o fato dos angolanos, dos expatriados no Congo, da missão. Então, uma dimensão nacional muito forte. Isto permite de alimentar a ideia do Estado e do governo de reconciliar, de ter a paz, de fazer o bem de Angola. Não são discursos muito ouvidos neste período.
Então, eu acho que este é um elemento também interessante para esta convergência, não é? Por que o Estado está a instrumentalizar esta igreja e não outras? Porque tem esta dimensão nacional muito forte. Vou dar também outro elemento. Quando eu estive a visitar, pronto, em Banza Congo, outras igrejas, tem muitas igrejas, também aqui em Luanda, não é? Que são igrejas de origem congolesa, não é? E se fala muito destas igrejas que têm um discurso de feitiçaria, que dividem, não é, as sociedades. Então, deste ponto de vista, a igreja tocoísta, com um discurso muito diferente, digamos, pode trazer, pode alimentar, não é, mais o discurso do governo do que outras igrejas de origem congolesas. E também outro elemento que poderia ser interessante, quando não tem também perguntas, é o fato que, falando também com outras pessoas, a ideia é que esta igreja foi muito oprimida no período colonial, não é? Então havia também uma sorte de uma dimensão de, vamos dizer, de reconciliar as relações com esta igreja que no período colonial foi oprimida, digamos, a figura de Simão Toco não foi reconhecida como merecia, digamos, de ser reconhecida, não é? Então acho que houve também este fato de querer na existência de muitíssimas igrejas, de se apoiar numa igreja que é, nomeadamente, uma igreja nacional, nacionalista, com raízes angolanas, e acho que é a única igreja, não é? Porque, por exemplo, outras igrejas proféticas, que têm profetas, como o quimbanguismo, não é? Em que são mais ligados ao espaço Congo. Então, mesmo se também se fala de que o centro da área destas igrejas é Angola, o norte de Angola, mas a dimensão étnica é muito forte. Enquanto a igreja tocoísta, não. Já não se fala de questão do Congo, apesar de ter nascido lá. Então, esta dimensão nacional acho que é muito forte, num contexto de concorrência religiosa com várias igrejas de origem estrangeiras, brasileiras, não é? Então, mobilizar uma igreja nacional com este discurso nacional, uma figura nacionalista como Simão Toco, ia na mesma direção da vontade do governo de reconstituir a sua imagem, não é? De promotor da paz, de arquiteto da paz, de vencedor da guerra, daquele que está a permitir o país de se unir. Não sei se a resposta satisfez a... Não. Acho que sim, se me permite só colocar, talvez uma resposta para ser muito na terra. Bom, Andrei, antes de mais nada, parabéns pela brilhante apresentação e pelo trabalho que acaba de nos apresentar. Acompanhei atentamente a apresentação, percebi que desde a fundação da igreja de Simão Toco, o seu líder foi sempre alguém de forma não associado a outros movimentos. A sua opinião sempre foi de forma singular, não é? Exatamente. E, com isso, eu gostava de perceber se conseguiu notar, no contexto atual, essa questão de intervir de forma independente. Sabemos que as igrejas também foram se organizando por aliança. E a igreja do Nosso Senhor do Mundo também é uma igreja profética, não é? Exatamente. E existe também a associação das igrejas proféticas. Mas, pelo que eu constato, né, depois do fim da guerra, ao longo da guerra, além de ter aquela posição individual, juntou-se com outras instituições, outras associações, acabou de citar o SICA, acabou de citar por aí três associações em que muitas igrejas faziam parte, mas pós-guerra nota-se que talvez ela possa estar coligada a uma determinada associação que possa te representar, mas no seu discurso não parece isto. Toma as suas posições, intervém quando quiser, não sei se tem sido representante de uma das associações ou não, mas o que se nota na prática é mais a igreja, na sua pessoa Sua Eminência, não sei assim chamam, Afonso Nunes, a intervir sem levar
palavras de outros membros que possam talvez fazer parte da associação que ela faz parte. Não sei, mas a ideia é perceber se a igreja atualmente faz parte da associação das igrejas proféticas, ou não. Exatamente, obrigado, capitão, pela sua pergunta. É verdade que é interessante esta questão das ligações e das associações de igrejas. Então, eu, na verdade, também quando falei com esta igreja e agora, através do trabalho de documentação, aprendi que esta igreja, foi, pelo menos a figura do Afonso Nunes, criou um novo espaço, uma nova associação que se chama Fórum Cristão de Angola. Okay. É interessante porque, na verdade, é bastante minoritário no âmbito destas plataformas ecumênicas, mas agora tem figuras como o reverendo, por exemplo, Luís Nguimbi, que era uma figura importante do CIVA, e agora é secretário do Fórum Cristão. Como para mostrar, em todo caso, esta figura do Afonso Nunes está a adquirir uma verdadeira autonomia no âmbito deste campo religioso. Então, eu acho que a sua pergunta é interessante porque mostra a diferença em termos de autonomia, não é? De singularidade, como você disse, não é? No período colonial, isto queria dizer mais uma posição neutra, um pouco submetida, não é? Um pouco, como dizer, apertada, não é? Que não estava no centro destas discussões, enquanto agora esta autonomia quer dizer reivindicar a sua posição principal como sendo tendo aquele poder, aquela influência pela qual não é preciso ter encontros com outras igrejas, não é? E este é devido ao fato que uma igreja que se inscreve é profética sim, mas pronto, encontra na figura do Simão Toco o líder principal, não é? Então não poderia ter relações muito estreitas com quimbanguismo ou outras igrejas, não é? Porque teria este conflito de figuras de profeta. Então eu acho que esta é uma questão interessante que mostra como é que evoluiu esta igreja. É verdade que esta figura do Afonso Nunes é muito central e vimos lá na foto também, mesmo quando tem eventos ecumênicos, ele tem sempre a última palavra, não é? Então, apesar de existir muitas igrejas que historicamente tiveram uma influência importante, mas agora ele com este discurso, esta capacidade retórica é muito central. E também sobre esta questão de plataformas, na verdade, aqui em Angola até 2015, para uma igreja ser reconhecida, era preciso passar por estas plataformas. Isto explica por que nasceram outras plataformas, não é? Porque houve as duas, que já dissemos, depois este Fórum Cristão, depois uma outra plataforma cujo nome exato não lembro, sobre algumas igrejas de revivamento, não lembro o nome exato. Depois esta lei foi modificada, então agora já não é preciso. Não é preciso uma igreja pertencer a uma destas plataformas para ser reconhecida. Isto quer dizer que uma igreja não tem necessariamente de se reconhecer numa destas divisões, não é? Que existem entre igrejas pentecostais, protestantes, proféticas, de revivamento, etc. Acho que vamos dar oportunidade a outras pessoas. Claro, para não ficarmos com debate, né? Se tiver alguém que está nos acompanhar, queira fazer uma pergunta, deixar alguma sugestão, é esse o momento, não existe. Sim, acho que infelizmente as pessoas que nos acompanham, não sei se ainda estão lá ou não, mas enquanto não vêm outras questões, nós podemos por aqui continuarmos a interagir, mas eu vi aquelas imagens, não sei se podemos voltar, acho que já não é possível, né? Há umas imagens de que a igreja a poder se dar um discurso que vem do Estado, por exemplo. Há uma lei de que temos que proteger os meios públicos e eles a poder-se disso e conseguem sensibilizar os seus fiéis para mantermos, tal conforme mostrar aquela foto, nós mantermos os bens públicos postos à nossa disposição de forma intacta. Mas eu gostava de perceber se poder que a igreja tem, na sua pesquisa, conseguiu constatar a influência alguns elementos no sentido de influenciar políticas públicas, essa posição que a igreja
que a igreja tem, conseguiu notar, Então, influenciou alguma política pública nesses discursos que a igreja se montou tem? Então, é uma questão interessante também em termos metodológicos, acho que é interessante, porque, pronto, aqui não é simples, digamos, investigar, né, em questões que mais tocam, não é, mais a dimensão política, não é? Sobretudo que também é preciso lembrar que, apesar desta visibilidade, quando se fala de relações entre esta igreja e o Estado, é um assunto delicado. Quer dizer, que tem uma parte também da igreja que não reconhece a figura do Afonso Nunes, tem divisões, então como um pesquisador, não é simples se situar neste tipo de campo. E também, outra coisa é que quando porque o meu trabalho é também com esta igreja, com algumas instituições, para ver como é que esta ligação, não é, conexão se articula. Só que quando se fala com a igreja, tem aquela dimensão espiritual é sempre utilizada, então é muito difícil poder distinguir esta dimensão, não é? Por que estou a dizer isso? Porque, por exemplo, quando eu falei da questão do resgate, eu queria saber como é que esta igreja fala muito de resgate. Também João Lourenço, quando na sua eleição em 2017, foi uma das primeiras iniciativas que ele tomou, foi esta operação resgate, esta ideia contra a delinquência, contra a corrupção, etc. E no discurso desta igreja, por acaso, eles acham que foi a boa relação entre o líder e João Lourenço que permitiu que o Estado reutilizasse este discurso de resgate. Então, também deste ponto de vista, seria a igreja que trouxe este discurso de voz, este discurso de resgate, e o Estado seria, digamos, teria utilizado este discurso, não é? Então, não vejo uma influência direta, por enquanto não, mesmo se pronto, quando eu falei com o líder, esta proximidade, sobretudo com a figura do João Lourenço, de Eduardo, era muito, muito evidente. Então, pronto, acho que não estou errado em dizer que o Afonso Nunes fazia também parte do Conselho da República. Sim, sim, sim. Então, o Conselho da República havia só 5 pessoas, então muito restrito. Ele teve um papel importante no momento também de despedida do Eduardo. Então, quando o Eduardo decidiu de deixar o poder, não é, para o João Lourenço, foi-me dito que pronto, o líder tinha também o papel de aconselhar, não é, de acompanhar o Eduardo nas decisões. Então, quer dizer, é muito ambíguo, não é, esta ligação que tem de amizade política e depois concretamente que consequências vai ter um pouco complicado. Mas pelo menos em termos de discurso, não é, em termos de repertórios, como se fala, tem uma influência enorme, claro. E também a questão do instituto que criaram, daquela universidade, mesmo, lá também se promove-se muito este discurso do papel de influenciar os jovens para ser bons cidadãos, para evitar qualquer forma de manifestação. Então, isto, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito interessante. Quando se fala de evitar qualquer conflito, agora esta questão de conflito, não é, também politicamente muito relevante aqui em Angola. O governo usa muitas vezes, fala digamos, da ameaça, não é, das ameaças de conflito para evitar, não é, que haja protestos, manifestações em relação com a UNITA. Então, acho que tem uma influência, uma mistura de fatores que influenciam. Vou aproveitar também, fazer um comentário, já que não há mais uma outra questão. O colega capitão aqui tocou no ponto sobre as políticas públicas, se a igreja, de certa forma, consegue influenciar o executivo, né, nesse assunto com relação às políticas públicas. Recentemente, o governador de Luanda, Manuel Homem, visitou o templo da Igreja Tocuista, participou do culto e, no fim, o líder da Igreja Tocuista, nesse caso do Afonso Nunes, pediu ao governador que se olhasse aquela via da Igreja Tocuista na Macon, que sobe até Titanic, que se olhasse aquela via para que se fizesse aí aquele trabalho, exatamente. E notou se fazia ou não, mas o governador de Luanda respondeu que aquela via já faz parte de uma das políticas, que é o PIN, já faz parte para que se faça uma intervenção naquela via. Agora, mostra-se claramente que, de certa forma, se fazia, ou não só o governador de Luanda que sabe, se calhar não fazia, mas como já estava naquele momento, então aproveitou, faz parte.
Então, mostra-se também que, de certa forma, tem, na minha opinião, né, tem sofrido, sim, algum efeito essa relação, essa proximidade que a igreja tocuista tem com o Estado, para que, de certa forma, as políticas, as obras e todo o aparato para que, de certa forma, se intervenha, tenha sofrido efeito. Então, é basicamente como Mas esse começa a fazer parte essa via, começa a fazer parte do projeto do PIME a partir do momento em que o governador da província fez visita à instituição, à igreja, ou já estava no programa já há um bom tempo? É uma incógnita, ninguém sabe. Porque quando o Dom Afonso Nunes fez o pedido, né, foi o pedido, o governador respondeu desse jeito, Sim, que já faz parte, já estava no programa. Exatamente. Ser uma forma também de, nós aqui dizemos, né, ajular o Dom Afonso Nunes, ninguém sabe. Mas já está mexendo? De momento não. Exatamente, mas acho que também é aqui que há esta ambiguidade, não é? Quer dizer, por isso, como está a dizer, é muito difícil compreender concretamente se é uma influência, porque cada lado evita mostrar que tem, por um lado, o lado da igreja sempre aquilo de mostrar que eles foram os primeiros que pensaram nisso, que está a ter esta influência também. O governo nunca diria, pronto, foi o Afonso Nunes que teve esta ideia, então é um jogo das partes, não é? Mas é verdade, depois nas várias atividades tem aquela influência social, por exemplo, a igreja agora construíram também uma cozinha comunitária. Eu falei, pronto, lá no Golfo 2 é uma cozinha que permite a muita gente do bairro do Golfo 2 de ter uma refeição. Então, quer dizer, tem uma influência pública, não é? Estamos a falar de uma influência pública, mesmo se não é diretamente ligada com o Estado. Por outras, tem também agora tem uma equipe de futebol, está a renovar alguns terrenos de futebol para incentivar a ideia de criar, por exemplo, jogos, competições entre várias igrejas, entre os bairros. Então, tem aquela influência, de qualquer maneira, que não é política diretamente, mas que depois se transforma política no ideal, não é? No fim, no objetivo que desta influência. Mas no ponto de vista do Frederico, acha que o nível de intervenção em relação ao período islamista e o período do João Lourenço, acha que continua no mesmo nível ou houve alguma regressão? Então, eu acho, exatamente, então eu acho que em termos de relação continua. Em termos de proximidade direta com o presidente, já diminui. É muito ambíguo, mesmo se, por exemplo, no período das eleições, antes das eleições, eu lembro de um vídeo, uma entrevista com o líder, em que ele disse que ele propunha um terceiro mandato para João Lourenço. Então, exatamente. Mas depois, por exemplo, agora a relação não é excelente, porque esqueci também de mencionar um fato que é muito divisivo nesta igreja, é que em tudo isso tem esta igreja em 2015, então em 92 havia, como já disse, que aquele reconhecimento de 3 alas, não é? Então, em teoria, não é a única igreja, tem 2 outras alas que deveriam ter acesso aos mesmos direitos. Depois, em 2015, houve uma decisão do então ministro da Cultura, Rui Mangueira, um despacho em que ele reconhece que a única ala legítima da igreja tocuista é a ala do Afonso Nunes. Houve um recurso por parte das outras alas, então dos 12 mais velhos é outra ala que eu conheço bem, houve um recurso e houve ao tribunal, e agora saiu a decisão do tribunal em 2021 que anula este despacho. Então vai voltar a 92. Quer dizer que agora esta igreja oficialmente tem estas 3 alas. O problema é que quando a figura do Afonso Nunes saiu, ele criou esta nova ala dizendo que era o profeta em que iam converger as outras alas. E agora esta decisão do tribunal afirma que quer ele muda de nome de igreja, o que seria uma coisa impensável, não é? Porque ele disse ser digamos, a personificação de Simão Toco, ou ele tem de se inscrever numa das outras alas, que não reconhecem ele como legítimo. Então, agora um conflito institucional
enorme. E que, digamos, não é secundário no período das eleições, claramente, mas isto, digamos, vai influenciar muito as relações entre a Igreja e o Estado. Mas é um conflito interno, não sei se... Não é interno, mas também houve no tribunal, não é? Porque, pronto, passaram pelo tribunal, e o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo decidiu, anulou este despacho, o líder, digamos, também ficou muito decepcionado por esta decisão, ele falou de uma traição por parte do Estado, isto para mostrar que a situação bastante delicada, porque agora tem, digamos, o João Lourenço, pelo menos, está em qualquer maneira, esta dimensão, esta autonomia, digamos, do tribunal é mais evidente do que no período dos Eduardo, não é? Em que nem eram questões. Yeah. Pronto, havia, acho, alguém que queria colocar, mas agora, não sei. Havia uma mão que se levou. Não é... Sim. Ah, ok. Acho que de momento ainda não temos ninguém que é. Não sei se na nossa página, os que nos acompanham da nossa página do Facebook, se temos alguma questão. Se não, se já não há nenhuma questão a se fazer, não há nenhuma intervenção, vou passar a palavra novamente ao nosso convidado para assim fazer as suas considerações finais. Tá bom, então muito obrigado por esse convite. Foi um prazer, apesar da falta, digamos, de comunicação direta com a audiência, não é? Mas pelo menos ter também discutido convosco foi simpático, gostei muito. Muito obrigado pelas vossas observações e pronto, eu espero que haja outras oportunidades de colaboração e de apresentação. Eu gostei muito. Também acho que quem pesquisador aqui, que vem do estrangeiro, é muito importante poder partilhar a sua pesquisa, não é? Outras pessoas fazer parte, porque a minha pesquisa é mesmo aqui em Angola, então eu aprendo muito mais falando com a gente aqui do que em outros lugares mais acadêmicos. Então, por isso gostei da iniciativa e agradeço-vos pelo convite. nós é que agradecemos. Bom, sendo assim, vamos a colocar um ponto final na edição de debate da de hoje, desde fevereiro. E desejamos a todos, né, uma boa continuação na sexta-feira e um bom final de semana. Obrigado. Obrigado.